Boa noite, meus irmãos dos dois lados da vida. Que bom estarmos reunidos mais uma vez para essa reunião aqui que tanto esclarece, tanto engrandece nosso conhecimento, ajudando a gente a perceber melhor os ensinamentos de Jesus, guiando melhor nossos passos aí na nossa caminhada, né? Muito bom a gente poder estar aqui, agradecendo a Jesus por isso. Sejam todos muito bem-vindos. Então, as palestras públicas acontecem aos domingos, às 19 horas, evangelização no lar, online, terça-feira, às 19 horas, pelo YouTube. Estão abertas as vagas para estudo do Livro dos Espíritos, online, agora para agora. É importante o estudo, né? Se alguém ainda não participou do grupo de estudo aqui da casa, é muito bom, mas muito bom mesmo. O grupo aqui, o estudo aqui é muito bem dirigido e a gente estudando em grupo, o entendimento nosso a respeito de um livro, de um texto é muito maior, devido a explicações e troca de informações, troca de ideias. O passe de cura espiritual é quarta-feira, às 18h30, sendo necessário antes uma entrevista para explicações, providências que precisam ser tomadas para passar pelo tratamento de passe de cura espiritual. São 7 sessões, às quartas-feiras, 6h30. Lá na recepção tem os livros novos, livros usados, a preço muito baixo, encomendas de livros, e hoje voltou aí a ter queijo no preço bom, queijo parmesão, R$25 a peça. Né? Quem compra esse queijo auxilia aqui com a casa. Sem glúten. Oi? Mais importante, sem glúten. Sem glúten. Tudo. Atendimento fraterno, informações na recepção. Lembrando também que o bazar funciona às terças e quintas, das 13 às 15 horas. Aceitamos doações de roupas, móveis, utensílios em geral. Qualquer coisa que você tem em casa que não está servindo em boas condições, pode trazer. A instituição de amparo Arca de Noé representa o braço de caridade do Centro Espírita Capitão Vendramini, atende a gestantes e crianças de 0 a 6 anos. Ajude-nos a doando alimentos para a cesta básica: arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão. Pode colaborar também mensalmente com alguma contribuição que pode ser combinada ali com a medida. Né? Tem várias maneiras de se fazer isso mensalmente. Na terça-feira agora, dia 8, o estudo do Evangelho vai ser feito pelo José Maria. Trata-se do item 62, no campo do verbo, livro Palavras de Vida Eterna. Vai ser feito pelo YouTube. No próximo domingo, aqui nesse horário, esse irmão que nos fala vai abordar um tema interessante: ingratidão dos filhos e os laços de família. Vamos nos preparando então para a nossa noite de atividade aqui, elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz, com os olhos fechados, para melhor concentração. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa,
Agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos nessa casa de estudo, de prece, de atendimento a espíritos desencarnados, a encarnados. Agradecemos a oportunidade do aprendizado, agradecemos pelas boas vibrações que aqui recebemos, pedimos pelos nossos irmãos que aqui não estão, que essas boas energias, esses bons fluidos possam percorrer toda a cidade, atendendo especialmente aos nossos irmãos mais carentes, mais necessitados. Que essa energia possa também se espalhar por todo o nosso planeta, tão necessitado de boas vibrações, tão necessitado de entendimento, de fraternidade, de amor. Agradecidos então por tudo, por todo o atendimento, pedimos a devida orientação e permissão para iniciarmos o estudo da noite. Graças a Deus, Alexandre Pita, com o livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia do Chico Xavier, do Espírito de André Luiz. Então, boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Então, como acabou de falar o Kalash, hoje eu vou fazer essa sinopse, esse resumo desse livro tão maravilhoso, que corresponde ao 12º livro da série de André Luiz. E essa é uma proposta da casa, né? Tudo começou ali com o Kalash, acho que foi em dezembro, né? Dezembro que ele fez o estudo aqui na Antônio, Deus Único, depois continuou em janeiro. E a gente gostou da ideia, a gente vai fazer de março para frente. Então, o palestrante aqui da casa, que estiver lendo um livro, estudando um livro, vai trazer esse livro para cá, para fazer esse sinopse, um resumo. Para tentar aguçar a curiosidade de todos em ler esse livro, entender um pouco mais da doutrina espírita. Lembrando lá do Evangelho sobre o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Esse trechinho está até na nossa recepção na biblioteca antiga. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Ou seja, ser espírita é mais do que só amar. A gente também precisa se instruir, né? Por isso, amai-vos instruídos, é ter uma fé raciocinada. Então, daí essa abordagem da casa de aguçar a curiosidade de todos. Só que esse livro aqui, Mecanismo da Mediunidade, né, corresponde ali ao 12º livro da série de Luiz. É um livro assim meio que com pré-requisitos. O que quer dizer isso? Se uma pessoa pega esse livro e começa a ler do nada, pode ser que ela não entenda direito. O pré-requisito máximo, é claro, o Pentateuco kardeciano, né? As 5 obras basilares de Kardec. O interessante é fazer um estudo em grupo, para poder entender toda a obra. Então a gente pegou o 12º, se ler alguma obra anterior a essa, melhor ainda. Tanto esse livro, Mecanismo da Mediunidade, quanto a Evolução dos Mundos, são 2 tipos de livros que têm esses pré-requisitos. Então é necessário esse estudo, né, do Pentateuco, e também, se ler algum livro anterior a esses, melhor ainda. E esses 2 livros também, o povo vai gostar muito disso, ele necessita também da gente relembrar um pouco do que a gente estudou lá no ensino médio, o antigo científico. Nada assim muito aplicado. O que a gente já estudou, e vai ter um pontinho que eu vou ter que fazer isso aí. Por causa disso, por ele ser um pouco mais avançado, eu fiz um resumo da sinopse dos 4 primeiros capítulos somente. Sendo que o primeiro capítulo, o segundo e o terceiro vão falar basicamente da mediunidade. Muita coisa que eu vou falar de mediunidade, muitos palestrantes já falaram. Aí depois eu vou entrar no capítulo 4. Aí no capítulo 4 a gente vai falar um pouquinho de um desses mecanismos da mediunidade. E o intuito de trazer essa obra, de a gente conhecer um pouquinho que seja esses 4 primeiros capítulos, é para que a gente possa melhorar o nosso entendimento sobre a mediunidade, melhorar o nosso entendimento sobre a doutrina espírita e, com isso tudo, nos tornar melhores espíritas, né? Melhores cristãos. Como sempre,
aguçar a curiosidade da gente estar querendo ler e entender mais. Para isso, para a gente ficar bem organizado, eu vou propor aqui uma legenda. Toda vez que tiver esse quadro aqui com fundo cinza escuro, eu vou trazer citações ali do Pentateuco kardeciano. Se tiver um quadro com cinza claro, são citações de outros livros da doutrina espírita. Se tiver esse fundo laranja, são conclusões e estudos nossos. E se tiver esse fundo azul, são citações do livro Mecanismo da Unidade, que é o livro que a gente está fazendo resumo. Vocês vão ver que no primeiro, segundo e terceiro capítulo, que eu vou fazer uma abordagem muito rápida, eu não vou trazer nada do livro, tá? Vou resumir bastante. Já no capítulo 4, a gente vai cansar de ver esses quadrinhos aqui azuis. E vamos começar com essa pergunta: o que é mediunidade? Então, a palavra médium, do latim, significa intermediário, do grego significa meio. Na questão 159 do Livro dos Médiuns, vai dizer assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então, todos nós somos médiuns. Quando o Espírito de Verdade fala isso, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Ele está querendo dizer o seguinte: raras são as pessoas que não notam que tem um mínimo de mediunidade. E mesmo assim, a maioria dessas pessoas é porque não tem conhecimento da doutrina espírita. Se tivesse, ia ver que tem pelo menos um pouquinho de mediunidade. Mas é muito comum, né? A pessoa pegar e falar assim: ah, não, mas eu não tenho mediunidade nenhuma, eu não vejo nada, eu sou zero, isento de mediunidade. E a gente para e começa a pensar. Uma mãe, por exemplo, que tem um filho que mora muito longe, e de repente deu aquela vontade, que ele aperta no coração de ligar para o filho, liga e vai descobrir que o filho estava precisando daquela conversa, isso nada mais é do que mediunidade. Às vezes a gente tem uma decisão muito difícil na vida, e aquela decisão pode mudar toda a nossa vida. E por intuição a gente toma aquela decisão certa. Isso nada mais é do que mediunidade. Às vezes a gente perde aquele ente muito querido, fica choroso, muito triste, inconformado, aí vai dormir e durante o sonho a gente recebe uma visita, às vezes até do ente querido que desencarnou, e após essa visita, essa conversa, a pessoa acorda muito melhor. Isso nada mais é do que mediunidade. Então, mediunidade é a capacidade de sintonizar com outras mentes. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 382, qual a verdadeira definição da mediunidade? A mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal e elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Então, ter mediunidade não é um privilégio. Mesmo aquele que tem aquela mediunidade que é praticamente imperceptível, aquele que tem uma mediunidade um pouquinho maior, aquele que tem uma mediunidade bem maior, e o tipo de mediunidade do Chico, por exemplo, que a gente chama de mediunidade ostensiva, né? Que é uma mediunidade um pouquinho maior, e a mediunidade do Cristo. E essa não tem nem como falar nada dela. Mas o que Emmanuel quer dizer com isso aqui? Ó? Elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Para a gente poder entender isso aqui, vou passar aqui um trechinho do lindo filme que retrata a vida de Chico Xavier. O da coroa portuguesa cujo império esboroou-se. Essa é uma das redações do concurso estadual de 1922. Foi escrita por um de seus colegas. Mais ainda com satisfação, eu quero comunicar que ele recebeu uma menção honrosa. Vem aqui, Chico. Francisco de Paula Cândido. De espírito, mestre. Que bobagem é essa de espírito, menina? Onde já se viu ficar inventando isso? Levanta, Rosa! Levanta! Vai pra diretoria! Ah, você falou a verdade. É bonito querer ajudar a colega, mas Eu não posso enganar ninguém. Tinha um moço do meu lado, me ajudando. Você também quer ir pra diretoria, menina? Por que ele não faz uma aula da sua... Agora é minha, hein? Aqui, ó. Meu lado aqui, ó. Pois é, assim, escreve coisa lá do mapa, assim, de frente, tá?
meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. O grão que ao pisarmos é insignificante ganha dimensão inimaginável quando, junto com outros grãos, vira instrumento do passar do tempo. Esse trechinho pequenininho tem duas coisas importantes para o estudo dessa noite. Primeiro, esse criança ali, o Chico, não devia ter menos do que 8 e mais do que 12, pelo tamanho, porque ele já sabia ler e escrever. A gente vê a evolução desse espírito. Ele não aceita ganhar esse prêmio de dimensão rosa. A primeira lei da mediunidade não é seu. Como é que você vai cobrar por isso? Como é que você vai ser premiado por isso? Tem que deixar claro que não é seu. E outra coisa importante, você vê que Chico está ali sendo, desde pequeno, caçoado, ridicularizado. Quem viu o filme sabe o tanto que ele sofreu. E a gente, às vezes, fica com essa inveja, A gente queria ter uma mediunidade um pouco maior, porque a nossa não presta, é muito pequena, ou queria até ter essa mediunidade ostensiva do Chico. Só que a gente tem que parar para pensar e refletir o seguinte: será que nós temos as qualidades necessárias para ter essa mediunidade, ou ter uma mediunidade um pouquinho maior? Será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós temos a evolução para ter essa mediunidade, principalmente a mediunidade do Chico? Ivone Pereira do Amaral, no livro A Luz do Consolador, vai dizer assim: ser médium é, acima de tudo, ser discípulo do bem, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto aproveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio. Então agora a gente já tem condição de entender isso que Emmanuel está nos dizendo. Então qualquer tipo de mediunidade, seja menor que existe, seja maior que existe, isso faz um bem muito grande para nós e para quem estiver à nossa volta. Porém, a gente tem que lembrar que nós temos o livre-arbítrio. A gente pode usar essa mediunidade para o bem ou não. Inclusive, a mediunidade ostensiva do Chico, a gente pode encarar como uma prova. E a gente não deve ter essa inveja, querer ter mais mediunidade. A gente tem que pensar o seguinte: se a gente ainda não tem essa mediunidade um pouquinho maior ou maior do que a gente queria ter, é porque a gente ainda não está preparado para isso, não chegou ainda no nosso momento. Bom, como eu falei, é curto, Capítulo 1, 2, 3, foi embora. Agora a gente começa o capítulo 4. O capítulo 4, ele vai abordar o pensamento como forma de mecanismo da mediunidade. É lógico que os outros capítulos vão ter outros mecanismos, só que a gente vai ficar só no pensamento. E isso vai ser muito interessante, muito renovador para a gente. Esse capítulo chama Matéria Mental ou Pensamento. Aqui a gente já tem uma pista, Pensamento é matéria. Identificando o fluido elementar, ou o fluido cósmico universal, ou o hálito divino, ou o pensamento do Criador por base de tudo o que é matéria. André Luiz vai deixar claro nessa introdução que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Em outras palavras, nós estamos mergulhados em Deus. Isso quer dizer que não existe fora de Deus. Então, quando uma pessoa fala assim: eu vou lá naquele templo, vou lá naquela casa religiosa porque eu quero me aproximar de Deus, eu quero ficar próximo de Deus, eu quero falar com Deus, eu quero orar com Deus. Aí sai do templo, da casa religiosa e não está mais com Deus? Não, isso não existe. Nós estamos sempre mergulhados em Deus, sempre dentro desse fluido cósmico universal. E como a gente está falando universal, o que a gente já conhece sobre o universo? O que a nossa ciência terrena já conhece sobre o universo? Olha que interessante. Hoje, nós sabemos que a gente conhece apenas 4%. Olha o pouco que a gente conhece do nosso universo, apenas 4%. Mas a gente evoluiu, porque agora a gente sabe que os outros 96% a gente chama de matéria ou energia escura. Escura por quê? Porque ela é invisível aos nossos olhos. Mas como ela exerce a gravidade, ela tem que ser considerada matéria. Então, pelo menos a gente já sabe disso. Olha pouco, 4% é o nosso conhecimento.
Interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Então, tanto esses 4% quanto esses 96% é Deus. Estamos mergulhados em Deus, nesses 100%, totalizando tudo. E Deus e o universo, vamos voltar lá nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. Kardec faz a primeira pergunta: que é Deus? E o Espírito da Verdade vai responder: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E agora a gente entende por que causa primária. Porque nós estamos mergulhados em Deus. Então tudo que acontece, Deus. Segunda pergunta: que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E a gente tem essa mania, né? O universo é infinito. Mas a gente não sabe se ele não tem fim ou tem fim. Porque a gente sabe que ele é desconhecido. E na terceira pergunta: poder seria dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Deus é infinito nas suas perfeições. Correto é dizer: Deus é desconhecido em suas perfeições. É porque a gente não tem ainda condição de entender isso. Aí ele vai justificar isso. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que não é mais do que a primeira. Então, se a gente não tem condição, pelo menos a gente já sabe que existe esse 96% que é a matéria ou energia escura. Como é que a gente vai querer entender Deus? Se nem esses 96% a gente ainda não consegue entender, a gente só consegue entender aquilo que a gente consegue pegar, que é o tangível. E superpondo-se a grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias, adestrita às nossas necessidades de progresso. Então, da mesma maneira que a matéria vibra, nós sabemos disso, a matéria vibra, ela emite ondas. Agora, o livro Mecanismo e Mediunidade vai dizer que o pensamento também vibra, que o pensamento também é onda. Nós somos o projetor 24 horas por dia, projetando imagens. Para contextualizar essa observação nossa, lá no livro Vida, Desafios e Soluções, Joana de Anjos, através de Valdo, vai dizer o seguinte: emitimos cerca de 60 mil até 100 mil pensamentos por dia. A gente é uma fábrica de pensamentos. Então, o que a gente entendeu até agora? Que nós estamos mergulhados em Deus, no fluido cósmico universal. Que os nossos pensamentos, que o tempo inteiro a gente está emanando, vibrando esses pensamentos, ele também é matéria, ele também vibra, ele também é onda. E ele também está mergulhado nesse fluido cósmico universal. Ele também faz parte de Deus. A mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do planeta. Gente, essa parte é muito importante, porque ela vai trazer uma explicação de tudo que a gente sempre fala aqui na frente. Acho que todo mundo conhece, né, já viu o filme Nosso Lar. Acho que até quem não é espírita já viu esse filme e adorou. E sempre dá um conselho, né? Leia o livro. Se for fazer um filme do livro completo, não vai dar um filme, vai dar uma minissérie. O próprio filme tem um pouquinho mais de 2 horas. Então, essa cidade espiritual, Nosso Lar, ela foi co-criada pelos espíritos que lá residiam. Isso quer dizer que no início ela não era dessa forma. Conforme esses espíritos foram evoluindo, a cidade também foi evoluindo. Isso quer dizer o quê? Que o pensamento é a base das realizações da nossa vida. Nós somos aquilo que nós pensamos. Se eu, por exemplo, tenho a profissão que eu tenho, é porque antes eu pensei nisso. Se eu sou casado, se eu tenho filhos, é porque antes eu pensei nisso. Se hoje eu estou aqui, né, tentando ser um espírita, tentando ser um palestrante espírita, é porque antes eu pensei nisso. E jogando isso para o nosso planeta, que agora tem moda falar isso, nosso planeta também é aquilo que nós pensamos. Recentemente, eu até esqueci de te mandar.
O Divaldo deu uma comunicação, né? Mandou uma mensagem falando sobre a Rússia e a Ucrânia. E ele vai falar sobre planeta de provas e expiações e planeta de regeneração, como muitas das vezes tem falado aqui também nas reuniões públicas e também nas online. O que a gente sabe sobre isso? Um planeta de provas e expiações, o número de pessoas más é superior que o número de pessoas boas ainda. Já no planeta de regeneração, é o contrário. O número de pessoas boas é maior do que o número de pessoas más. Não fez que entendeu? Só que essa definição, vamos dizer assim, um pouco incompleta, não inclui a gente. Como assim não inclui a gente? Porque aí você vira e fala assim, mas eu sou mal? Eu estou aqui. Estou procurando entender, estou procurando estar próximo de Deus, eu oro todos os dias, nunca matei ninguém, nunca assaltei ninguém, nunca chutei cachorro, né? Me der um troco errado, eu vou lá e devolvo o troco, então eu posso me colocar como pessoa má. Eu estou ali nas pessoas boas. Os maus é que se vê, aqueles que roubam, os corruptos, aqueles que matam, aqueles que prejudicam os outros, e eles têm que mudar, eu não. Só que agora o livro Mecanismo da Divindade vai dizer o seguinte: no planeta de provas e expiações, o número de pensamentos não tão bons ou pensamentos ruins é superior ao número de pensamentos bons. E nesse caso agora a gente tem que se colocar. Por quê? Eu acho que a maioria de nós ainda não chegou ao nível de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Gandhi, do Chico, ou seja, isso quer dizer que durante o nosso dia nós vamos emanar alguns pensamentos não tão bons e às vezes até pensamentos ruins. E quando a gente faz isso, a gente está contribuindo para que o nosso planeta seja um planeta de provas e expiações. Então, quando a gente fala assim, eu estou doidinho para esse planeta de regeneração já chegar, eu não aguento mais, também é culpa nossa. Por isso, essa máxima também do Espiritismo, né? Vigiai e orai. Vigiai. Se você vê que o seu pensamento começou a sair de sintonia, faça uma oração que você vai trazer ele de novo para a sintonia. Então, se a gente quer que o planeta de provas e expiações acabe logo para chegar ao planeta de regeneração, vamos cuidar daquilo que a gente está pensando, vamos cuidar daquilo que a gente está sentindo. Então, isso é uma coisa nova que a gente traz através do livro Mecanismo da Divindade. E vamos tentar colocar em prática. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físicos e extrafísicos, encontramos o pensamento por agente essencial, entretanto, ele ainda é matéria. Lá do livro de André Luiz também, nos domínios da divindade, e desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. André já falou de ondas, eu já falei de ondas, nesse livro, Mecanismo da Divindade, fala muito de ondas, nos domínios da divindade fala um pouquinho, no 11º segundo, que é a evolução em 2 mundos, fala muito. Então agora, naquele momento, né, se vocês estivessem sem máscara, eu ia conseguir perceber a cara de vocês, mas agora aquele momento, um momento pequeno, que eu vou introduzir uma teoria. Mas como eu já falei, nada que vocês não tenham visto lá nesse médio científico, tá? Para a gente entender por que André Luiz, como também Divaldo de vez em quando fala, Raul Teixeira também de vez em quando fala sobre isso de onda, de elétrons, né? A nossa ciência descobriu que tudo é feito de átomo e que o elétron constituinte do átomo, que gira em torno do núcleo do átomo, vibra ora como onda, ora como partícula. Essa parte que eu coloquei em amarelo dentro aqui dessa caixa laranja é o que deu origem à ciência quântica. Sem isso, não existiria ciência quântica. Mas vamos partir aí para a nossa teoria. Átomo, todo mundo conhece, todo mundo já viu. Então nós sabemos que nós somos feitos de átomo. Qualquer matéria é feita de átomo, ou qualquer matéria tem pelo menos alguma coisa que esteja dentro ali do átomo, né? Então a menor parte da matéria, o átomo. No átomo, nós temos essa bolinha no meio, que é o núcleo. Dentro desse núcleo, nós temos uma partícula chamada próton, que é uma partícula que tem muita massa e ela é positiva. Ali no núcleo também, nós temos ali o nêutron. O nêutron é uma partícula também que tem muita massa, mas ela não tem carga, por isso o nome nêutron. E esse núcleo do átomo é a única parte do átomo, de novo, a única parte do átomo que é maciça.
Maciça é aquilo que não tem espaço para desenvolvimento. Se tiver um avião e ele encontrar o núcleo do átomo, ele bate e cai. Ele bateu em algo que é duro, maciço. Esse é o núcleo do átomo. Em volta do núcleo do átomo, essa região todinha é chamada de eletrosfera. Nela, nós encontramos os elétrons. É errado falar que o elétron não tem massa, mas se pegar a massa do elétron e comparar a massa do próton ou do nêutron, a gente pode dizer que a massa do elétron ela é insignificante, porque é muito, muito menor do que a massa do próton. Então o elétron ele fica nessa região girando em torno do núcleo, em uma volta elíptica. E esse elétron também, essa região que é a eletrosfera, também pode ser chamada de nuvem eletrostática. Por que nuvem? Você já viu um avião batendo na nuvem? Não bate. Mas a nuvem é um nada? Não é. A gente sabe que nuvem é feita de vapor de água, mas o avião não consegue passar por ela. Tanto que ele pode sobrevoar por cima e sobrevoar em cima das nuvens. Por isso que é comum chamar essa região também de nada, de vazio. Um cientista chamado Rutherford, Ernest Rutherford, ele estimou mais ou menos o tamanho do núcleo. Pelo desenho que eu coloquei, já dá para ver que o núcleo é menor do que o átomo, né? Mas o átomo é tão pequeno que só em 2017 os japoneses conseguiram tirar uma foto, que é uma foto tipo uma mancha. É uma radiografia muito mal, dá para ver muito mal o átomo ali. Ou seja, até hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com todo o conhecimento que nós temos, nós ainda não temos uma foto nítida do átomo, de tão pequeno que ele é. E o núcleo é menor do que o tamanho do átomo. Só que o Ernest Rutherford vai dizer que o núcleo é cerca de 10.000 até 100.000 vezes menor. Gente, isso é muito pequeno. E é a única parte maciça, única parte tangível. Comparando meio que grotescamente com o universo, seria os 4% do tangível, e um torno àqueles 96% que a gente não conhece. Para a gente fazer uma comparação, se o átomo fosse deste tamanho, e a gente sabe que não é, né, é muito menor, mas se o átomo fosse deste tamanho, qual seria o tamanho do núcleo? Vocês vão olhar e falar, sumiu. Mesmo se o átomo fosse desse tamanho, assim a gente nem conseguiria também enxergar o núcleo, de tão pequeno ele é. E novamente, é a única parte maciça, é a única parte tangível. E a gente tem essa mania, vou voltar o núcleo aqui só para continuar a explicação. A gente tem essa mania de não dar valor para o elétron. Por quê? É um vazio, é um nada. Para que eu vou me preocupar com o elétron? Eu quero me preocupar com o núcleo, que é a parte maciça, a parte tangível, a parte que eu posso pegar. Só que os cientistas começaram a ver que o elétron tem uma importância fundamental. 3 cientistas, Louis de Broglie, o Arne Heisenberg e Ivan Schrödinger, o famoso gato de Schrödinger, eles começaram a estudar só elétron e viram que o elétron tem uma coisa maravilhosa. Hoje, nós já sabemos que a matéria, as propriedades da matéria se devem boa parte aos elétrons. Por exemplo, o cheiro das coisas, culpa dos elétrons. O sabor das coisas, culpa dos elétrons. O brilho, por exemplo, do ouro, culpa dos elétrons. A transparência do vidro, culpa dos elétrons. A reflexão do espelho, culpa dos elétrons. Os maiores computadores da Terra são computadores quânticos, são os mais rápidos. São feitos de quê? Baseados nos elétrons. E o Louis de Broglie começou a medir o movimento do elétron. E o primeiro movimento que ele mediu foi o movimento de partícula. O movimento de partícula é uma linha reta. Numa linha reta, a gente consegue determinar exatamente aonde se encontra o elétron. Por isso que a gente costuma dizer que nesse movimento de partícula, o elétron tem um movimento material, um movimento tangível, porque eu consigo medir. Mas conforme o de Broglie foi fazendo seus experimentos, ele viu também que o elétron tinha um outro movimento, que é o movimento de onda. O movimento de onda é impossível determinar aonde que ele está. O Ivan Schrödinger, o famoso daquele gato de Schrödinger, ele conseguiu esquematizar uma fórmula considerada uma das formas mais difíceis lá da física, que ele consegue saber exatamente a posição possível do elétron. Então ele não tem ideia onde ele está, mas pelo menos ele delimita uma posição possível. Então, por isso que esse movimento de onda é chamado de movimento não material, porque eu não consigo localizar. E a gente começa a entender que o mundo espiritual é todo onda.
são elétrons em onda, e a gente consegue ver os espíritos? Só aqueles que têm uma mediunidade, né? Que vão conseguir ter uma visão e visualizar aquela onda. Então esse plano que a gente sabe que existe, que é o plano espiritual, é em onda. Uma coisa que é provável, muita gente assusta quando a gente fala isso, o elétron, quando ele anda em onda, ele tem a capacidade de mudar de dimensão. Isso foi comprovado cientificamente quando dentro dessa região ele mudava de lugar. Ele simplesmente desaparecia para aparecer em outro lugar. Ele ia para uma outra dimensão. E isso deu origem à teoria das multidimensões, à teoria das cordas. Então olha a capacidade fenomenal do elétron. Ele consegue até mudar de dimensão. É por isso que o plano espiritual, como eu já disse, é baseado também em onda. Tem um professor, o professor Laércio da Fonseca, que escreveu o livro Física Quântica e Espiritualidade. Dentro desse livro, ele vai dizer o seguinte: se nós ousássemos, ousar por quê? Porque a gente acabou de falar nas 3 primeiras perguntas do livro dos Espíritos, né? Que a gente não consegue estimar Deus, a gente não consegue entender o Deus ainda. Então ele fala isso: se nós ousássemos estimar a vibração de Deus, ousássemos, ele seria uma mola. Já viu aquela mola de criança que a gente brinca, vai para lá, vai para outra, mais ou menos desse tamanho, né? Se eu pegar essa mola e começar a esticar, vão dar metros e metros daquele material. Então o professor Laércio vai dizer isso, que Deus seria como uma mola que, se esticado, alcança tudo e alcança todos. Uma definição bonita, mas a gente não sabe se é isso mesmo, né? É uma estimativa. Para terminar, nós conhecemos, terminar a parte teórica, viu? A gente conhece apenas 4 forças: a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a gravidade e a força eletromagnética. A força nuclear forte é a força maior que nós conhecemos. Não existe nada mais forte do que essa força. E como o próprio nome diz, força nuclear, ela se encontra no núcleo do átomo. No núcleo do átomo, no mundo do muito pequeno, no mundo atômico, há uma quebra de paradigma. Ele vai quebrar aquilo que a gente aprendeu lá na escola. A gente sabe que positivo com positivo se repele, não é isso que a gente aprendeu? Negativo com negativo se repele, positivo com negativo se atrai. No mundo atômico isso não acontece. No mundo atômico, positivo atrai o positivo. Nós temos próton sendo atraído por outro próton. Daí a gente já começa a entender por que o Espiritismo fala tanto isso, né? Energias positivas, pensamentos positivos atraem pensamentos positivos. Isso só acontece no mundo do muito pequeno. Para ser muito exato, cerca de 10 a menos 18 metros. Então, nessa distância, que é uma distância muito pequena, porque a gente está falando de núcleo atômico, isso acontece. Se eu aumentar um pouquinho essa distância, a gente já vai para a força eletromagnética, que é o positivo repelindo o outro positivo. Então, graças a Deus, terminando aqui essa parte teórica, a gente começa a entender uma outra coisa. Por exemplo, o Kalash não tem a menor ideia do que eu estou pensando, tem? Como vocês também não têm a menor ideia do que eu estou pensando. Então a gente sabe disso, que o encarnado consegue esconder o pensamento de outros encarnados, de outro encarnado. Mas a gente também sabe que o encarnado não consegue esconder os seus pensamentos dos desencarnados, do plano espiritual. E agora, com essa explicação, a gente já entende isso. Porque o meu pensamento, que o tempo inteiro, muitos e muitos, lembra que a Joana falou 10 mil, 60 mil, 100 mil, o tempo inteiro está saindo da minha cabeça, ele vibra como onda. Onda a gente não consegue ver. Pode ser que boa parte desses meus pensamentos, nossos pensamentos, vão para outra dimensão. Mas o plano espiritual, que também é onda, né? É claro que um espírito muito evoluído é pura onda. Um espírito que é pouco evoluído é uma onda muito pressionada, ou até uma partícula, né? Ele anda também com uma linha reta. Então o espírito do outro lado, que também é onda, ele vê os nossos pensamentos, que são ondas também mergulhadas nesse fluido cósmico universal, mergulhado em Deus, ele vê como se fosse uma tela de televisão. Então ele consegue assistir totalmente os nossos pensamentos. A gente sempre falou isso aqui, só que agora o livro Mecanismo de Unidade vai dar essa explicação para a gente. Então, dos desencarnados do plano espiritual, a gente não consegue esconder esses nossos pensamentos. Essas forças, pensamento, em constante movimento, símbolos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade,
estabelece para cada pessoa uma onda mental própria. Lá do livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, a vontade gerencia a mente. Então quer dizer que a vontade administra tudo isso. A vontade administra os nossos pensamentos. Então olha que interessante, a gente está falando de pensamento, que é o foco do capítulo 4 desse livro. Mas agora a gente está falando que a vontade é que vai administrar esses nossos pensamentos. Então a gente já sabe que o pensamento é um fluxo da mente. É uma matéria que a mente espelha. No nosso pensamento tem de tudo que de nós reverbera, ou seja, os nossos pensamentos nos representam. Agora, eu busco na minha vida aquilo que eu tenho vontade. Eu penso aquilo que eu tenho vontade. E muitas das vezes, infelizmente, nós nos comportamos, porque ainda somos seres em evolução, nós nos comportamos como crianças birrentas que têm vontade de tudo. E às vezes tem vontade daquilo que não pode, né? E às vezes essa vontade também, ela é inconsciente, dando a gente a uma percepção totalmente errada daquilo que está em nossa volta, nos tornando, além de uma criança birrenta, uma criança ranzinza, que reclama de tudo porque não consegue perceber o que está acontecendo à sua volta. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que ter um jeito de educar a nossa vontade, principalmente a vontade inconsciente. Então, vou propor aqui uma maneira de a gente poder educar essa nossa vontade. Se a gente puder escrever isso, melhor ainda. É um exercício. Tá? A gente tem que evitar ao máximo que essa vontade administre mal os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Evitar ao máximo que essa vontade seja esse ego dessa criança birrenta, né, e mal-humorada, que reclama de tudo. Então, algumas perguntas. Eu vou pegar o trabalho, né, porque o trabalho é algo ali, né, não sei se alguém já viu, um minutinho aqui de uma piada, né, não é piada, um vídeo que tem no Instagram, no YouTube, o Jô Soares fazendo uma entrevista com o Zeca Pagodinho. Aí ele chega para o Zeca Pagodinho e fala assim: Zeca, qual é a coisa que você mais odiava e teve que fazer? Qual foi a resposta dele? Trabalhar. Então vamos falar sobre o trabalho. Aquilo que incomoda a gente e quais são os questionamentos para a gente educar essa nossa vontade. Primeira pergunta: eu gosto de trabalhar? Segunda pergunta: eu preciso de trabalhar? Eu gosto do meu emprego? Ou eu tenho vontade de mudar de emprego? Mas eu preciso do meu salário para me sustentar e muitas das vezes sustentar os meus dependentes? O que eu posso fazer para melhorar o ambiente que eu trabalho? E essa é uma das maiores reclamações. Nossa, mas o ambiente que eu trabalho é pesado. É uma nuvem escura que fica ali redonda. Rapaz, eu entro rezando, trabalho rezando, saio dali rezando. Mas o que você pode fazer para melhorar esse ambiente? Pior ainda, será que você tem vontade de melhorar o ambiente em que você está trabalhando? Está vendo como essas perguntas vão educando a sua vontade? Quais são as minhas qualidades que me garantem um emprego melhor? Porque outra coisa que todo mundo fala: eu quero um emprego melhor, eu quero ocupar um cargo melhor dentro da minha empresa. Mas você tem qualidades para isso? Quais são suas qualidades? Ou será que eu estou disposto a procurar, a buscar melhores qualidades para ter um emprego melhor? Ou para ter um cargo melhor dentro da minha empresa? Será que eu estou disposto a estudar no sábado, domingo, porque a semana inteira eu trabalho? Então são essas perguntas, né, com outras também, com outros assuntos, com outros tópicos, que vão cada vez mais educar essa nossa vontade, para que ela possa administrar bem os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem um turbilhão de forças em que a alma cria seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesmo os agentes, por enquanto imponderáveis na Terra, quer dizer que eles são invisíveis, lembra que eles estão andando como onda, de luz
ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. E quem está por trás disso tudo? O pensamento. E quem administra, quem controla os nossos pensamentos? A nossa vontade. Já repararam quando a gente tem uma briga no trabalho, uma briga com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com os filhos? Essa briga ela fica latejando na nossa cabeça. E esse latejar pode demorar horas, dias, meses, anos. Se nós começamos o nosso dia com pensamentos bons, a gente tem um dia prazeroso. Se a gente começa o nosso dia com pensamentos ruins, a gente vai ter um dia desprazeroso. Como disse André Luiz. Por quê? Porque eu pensei. Simples assim. Eu pensei, eu cocriei a minha realidade. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu acho que todo mundo conhece, está cansado de ver. Mas a maioria de nós ainda não aprendeu, principalmente não aplica. Tem uma atleta, estava até conversando com o Calais sobre isso. Você está com uma mágoa de alguém, você está com ódio de alguém, o que Jesus manda? Ore por ele. Aí nossa evolução máxima, faça, vou orar. Jesus, Deus Todo-Poderoso, dá juízo para esse imbecil. Pelo amor de Deus, ô sujeitinho difícil. Não é essa. Se a gente não consegue pelo menos falar uma coisa boa, porque o ódio é tão grande, a gente fala assim, Deus, vou rezar um Pai Nosso para esse fulano. Reza. Todo dia. Você vai ver que em poucos dias, esse ódio, essa mágoa vai saindo de você e vai saindo daquele outro. Se eu tiver com mágoa e ódio de você também. E isso não é tiro e queda, é fazer e dar certo. E se você conseguir rezar verdadeiramente, você vai ver que isso vai demorar menos ainda. Essa mágoa vai desaparecer. É impressionante como dá certo, é impressionante como a gente não aplica isso, infelizmente. Então, pensamento é matéria que irradia, né? E tem uma expressão no mundo físico. Então, como eu já falei, se eu levanto com bons pensamentos, eu vou ter um dia alegre, vou ter um dia prazeroso. Imagina, só imagina, uma pessoa que levanta achando que vai morrer. Ela passa o dia inteirinho achando que vai morrer. No final do dia, ela não está aguentando, não. As mãos começam a tremer, ela começa a entrar em pânico, começa a ter dor de cabeça, náusea, vontade de vomitar. Gente, 2020, o ano da pandemia, é impressionante, é assustador o tanto de pessoas que desenvolveram síndrome do pânico. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem conhecer alguém que está com síndrome do pânico, que está tratando até hoje. A maioria dessas pessoas ficavam assistindo canais de televisão que literalmente pintavam o fim do mundo. Imagina, você o tempo inteiro que estava em casa, não podia sair, ao mundo não está legal não. Ó, a notícia ruim vai piorar, o trem vai piorar. Isso vai trazendo coisa ruim para a gente. A própria ciência fala o seguinte: se você tem algum mal no corpo, alguma mazela, um câncer, ou está cometido por uma bactéria, um vírus, se você tem vontade de melhorar, se você tem vontade de sair daquela, o seu corpo começa a trabalhar para isso. Seu sistema imunológico fortalece. Isso é comprovado cientificamente. Imagina uma pessoa dessa que está com síndrome do pânico, achando que vai morrer, e pega a tal da Covid. Triste. Bom, então aquilo que nós pensamos, nós atraímos para nós. E aqui vai um outro exercício. De repente a gente está vivenciando um problema, né? Seja qual for o problema, tem a hora da gente parar e começar a refletir. O que eu ando pensando? Porque quando eu reflito o que eu ando pensando, eu estou perguntando para mim o que eu estou atraindo para mim. Porque infelizmente a gente quer mudar o outro, a gente quer mudar o pai, a mãe, o sogro, a esposa, o esposo, mas a gente não quer mudar a gente mesmo. E esse é um exercício muito simples. Se você está com algum problema, para, senta e começa a refletir. O que durante o meu dia a dia eu ando pensando? O que eu estou atraindo para mim? A caminhando aqui agora já para o final, vocês já estão muito cansados, né? Então, nesse livro Mecanismo da Habilidade, André Luiz coloca o pensamento como parte integrante do fluido cósmico universal.
como parte integrante de Deus. E é a vontade que vai administrar isso tudo, né? A vontade que vai administrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E essa ideia, né, esse truque que vontade tem poder e que sentimento, né, e pensamento tem poder, a gente não pode vulgarizar isso. O que é vulgarizar isso? Por exemplo, suponha que você fala assim, estou com vontade de ficar rico. Eu estou com vontade de ganhar um pouco mais, de ter mais dinheiro. Aí você começa, um pensamento tem poder. Eu vou pensar firme, fala até bonito, vou pensar em todo o âmbito do meu ser, que eu vou jogar R$2 na quina e vou ficar milionário. Não, isso aí é vulgarizar. Você está esperando cair do céu. Você tem vontade de ficar rico, tem vontade de ter mais dinheiro? Beleza. Agora, vamos pensar. O que você tem que fazer para isso? Arruma um emprego. Nós já tem, arruma 2. Mas eu ganho pouco, então se qualifica para poder ganhar mais. Então, com isso, você já começa a se mexer para poder conseguir realizar essa vontade sua. Não é esperar cair do céu. Né? A gente não pode vulgarizar esse poder do pensamento e o poder da vontade. Eu vou terminar aqui lendo um trecho, né, do livro Mecanismo de Unidade, que vai falar tudo aquilo que a gente já falou aqui. Porém, ele vai usar uma linguagem um pouco mais técnica. Tá? Então, em posição vulgar, acomodados às impressões comuns da criatura humana normal, os átomos mentais inteiros, regularmente excitados na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas. O que ele quer dizer é que quando você tem um pensamento bom, essas ondas têm uma maior amplitude, ela tem um alcance maior, ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção do calor. Se forem os elétrons mentais nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação em estados menos comuns da mente, quais seriam os de atenção ou tensão pacífica, em virtude da reflexão ou oração natural? Então aqui eu destaco uma coisa muito importante: oração. Oração melhora os nossos pensamentos, melhora essa amplitude da onda. O campo dos pensamentos exprime-se-á em comprimentos de onda média ou de aquisição de experiência, por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. Os pensamentos, luz para a gente, coisa boa para a gente. E se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos, ou seja, aquela parte maciça, aquela parte densa, aquela parte pesada, aquela parte tangível do núcleo do átomo. Em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas, as dores indivisíveis, são os pensamentos ruins, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou as súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos, ou seja, pensamentos ruins vão ter ondas de amplitude muito pequena, um alcance muito pequeno, ou até mesmo aquele elétron andando como partícula. Então agora, caminhando finalmente para o final, eu sempre coloco um videozinho, tá? Esse vídeo que eu vou colocar, eu tenho certeza que a maioria de vocês já assistiu. Só que agora eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo e tentem entender ele depois de tudo que a gente falou aqui, de acordo com o livro Mecanismo de Unidade. Basicamente, esse livro, Mecanismo de Unidade, provou tudo aquilo que esse vídeo está trazendo para a gente. Tá? Então já vou me despedir aqui de vocês, que a gente tenha bons pensamentos, né? Lembra que o tempo inteiro a gente está irradiando esses pensamentos, que são ondas harmônicas, que estão mergulhados no fluido cósmico universal, que essas ondas com bons pensamentos têm uma amplitude muito grande, ela alcança muito, ou seja, bons pensamentos nos ajudam e ajudam todas as pessoas que estão à nossa volta. E é essa a nossa missão, né? Nos ajudar e ajudar todos que estão à nossa volta. Que tenhamos bons pensamentos, mas acima de tudo, que tenhamos vontade de ter bons pensamentos. Então, obrigado pela atenção de todos, obrigado pela presença de todos e vamos ao vídeo. O pensamento tem poder infinito. Ele mexe com o destino, acompanha a sua vontade.
Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que detona o processo de vitória. Ser otimista é ser perseverante. É ter uma fé inabalável e uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o universo aplaude tal iniciativa e conspira a seu favor, colocando-o a serviço da humanidade. Você é quem escreve a história de sua vida ao optar pelas atitudes construtivas. Você cresce como ser humano e filho direto de Deus. Positivo atrai positivo. Alegria chama alegria. Ao exalar esse estado otimista, nossa consciência desperta energias vitais que vão trabalhar na direção de suas metas. Seja incansavelmente otimista. Faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Seja mais paciente consigo mesmo. Saiba entender suas limitações. É humano e natural viver aflições. Só não é inteligente conviver com elas por muito tempo. Ao escolher com sabedoria viver sua vida com otimismo, seu coração sorri, seus olhos brilham e a humanidade agradece por você existir. Instituto Tadashi Kadomoto. Eu me senti numa sala de aula, né? Vai aprender ou ser importante? Lembrou? Bastante. A gente, para assistir as palestras aqui, de vez em quando, a gente tem que se lembrar mesmo dos bancos da escola, né? Bom, o que fica muito claro para a gente, né, com essa exposição, essa explanação de hoje, a importância do nosso pensamento, a nossa vontade. Então, quando a gente acordar de manhã, o que vai ser do meu dia? Então, se você tem vontade que o seu dia seja bom, seja agradável, então pense nisso. Meu dia vai ser feliz, eu decidi ser feliz. É uma decisão nossa. E vigiar, orar e vigiar. Que lembrou aqui. Meu pensamento, na hora que eu acordei, não está caminhando para esse lado. Opa! Não, o que é isso? Mais um dia para mim, mais uma oportunidade, um dia bonito, tal, vai dar tudo certo. E cuidado com o que a gente pensa, vigiar e orar. O Pita falou muito em oração. E no que a gente fala, que o pensamento tem vibração. E o nosso pensamento, e especialmente mais ainda, porque tem mais força que a gente fala, a gente vai impregnando o ambiente que a gente está com esse pensamento, com essas palavras. Vai impregnando. Então, o que eu quero da minha casa? Eu quero um lugar agradável? Olha o que você está pensando em casa, olha o que você está falando em casa. É a energia da nossa casa. Então, nas nossas preces, imaginar uma luz limpando qualquer energia negativa da nossa casa, vigiar os seus pensamentos para que não venha sujar de novo a sua casa. E a vontade de ser feliz, a vontade de ser feliz, porque Deus quer que a gente seja feliz. Então vamos ter essa vontade de ser feliz. E como Pita disse, eu quero ganhar mais, eu não vou poder ficar esperando cair do céu. Eu tenho que procurar um emprego, eu tenho que procurar uma capacitação, eu tenho que procurar alguma coisa. A turma lá de cima ajuda, mas não faz nada de graça. Então, da importância do nosso pensamento, da vibração que a gente emite. Quando eu chego num lugar, o que eu levo?
É bom a gente pensar nisso, porque a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem. Como é que eu quero partir para o outro lado? Cheio de pensamentos pessimistas, né? Então, Rita, muito obrigado. Nos dá um alerta muito bom a respeito aí da gente vigiar, dá um sentido, dá um entendimento maior dessa frase de Jesus, vigiar e orar. Esse trabalho de hoje deixou isso muito claro. Vamos elevando o nosso pensamento então ao mundo espiritual de luz, os nossos olhos fechados. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, agradecemos por essa noite de aprendizado, de conscientização, nos alertando, nos mostrando caminhos mais fáceis em direção à nossa luz, em direção à luz. Obrigado por nos lembrar que nós fazemos parte do hálito divino, que somos essencialmente o sopro divino, fazemos parte, estamos inseridos no amor de Deus. Muito obrigado pelo atendimento, não só a nós aqui, mas especialmente aos nossos irmãos mais necessitados, mais carentes, mais infelizes, mais sofridos. Obrigado por tudo. E nos despeça em paz. Graças a Deus.